Saúdo a igreja com a paz de Cristo. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram as suas Bíblias no Salmo 96. Salmo 96. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra sentados mesmo. Salmo 96. Há um título que aparece aqui na nossa tradução e que já diz bastante sobre o texto. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Que possamos aprender da Tua palavra, que possamos ser transformados, edificados por ela, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir todo este processo, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo, aparece uma expressão que os irmãos podem prestar atenção aqui no versículo 1. Cantai ao Senhor. Na nossa tradução, ele aparece em letras maiúsculas, a expressão Senhor. Todas as vezes que o João Ferreira de Almeida quis traduzir o nome do Deus vivo, ele usou a expressão Senhor em letras maiúsculas. No caso aqui, é o nome impronunciável. A vocalização, segundo os eruditos, não se tem certeza absoluta de qual é a verdadeira vocalização. A Bíblia de Jerusalém usa a expressão Yahvé, colocando a vocalização referente a Adonai. Mas, de fato, a maioria dos eruditos entende que não há certeza, convicção de quais seriam as vogais para que pudesse expressar o nome do Deus vivo. E essa expressão aparece aqui 11 vezes neste salmo, 11 vezes. No versículo 1, cantai ao Senhor. No versículo 2, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Versículo 4, porque grande é o Senhor. Versículo 5, todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Versículo 7, tributai ao Senhor, ó família dos povos. Versículo 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Versículo 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Versículo 13, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. 11 vezes aparece a expressão Senhor, deixando claro que o que mais importa nesse texto todo é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Há um contexto em que esse salmo se encaixa,
que está no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 13. Eu peço que os irmãos abram junto comigo, 1 Crônicas 13. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. 1 Crônicas 13, constou Davi os capitães de 1000 e de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então Davi vai trazer a arca. Versículo 5, reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus. Versículo 7, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Havia alegria, porque a arca estava sendo conduzida. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Ele tocou num ponto da arca, porque os bois tropeçaram, e de alguma forma ele colocou a mão onde não deveria colocar. Versículo 11, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Versículo 12, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E a arca ficou ali por algum tempo, 3 meses na casa daquele homem, e o Senhor abençoou a casa dele e tudo o que ele tinha. Capítulo 14, aqui nos diz que Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros de Davi, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para que ele pudesse edificar uma casa. 12, reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. A partir do versículo 8 do capítulo 14, Davi derrota os filisteus, e aqui no capítulo 15, Davi vai trazer a arca para Jerusalém. Davi vai trazer a arca para Jerusalém. Capítulo 15, fez também Davi casas para si mesmo na casa de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Versículo 25, foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 cordeiros. No capítulo 16, tem o Salmo de Davi em ações de graças. E se os irmãos prestarem atenção, a partir do versículo 23, é praticamente idêntico ao Salmo 96, porque há uma referência aqui em que a alegria do povo, porque a arca da aliança, a arca de Deus, ela estava agora em Jerusalém, ela foi trazida para perto do povo. E há um simbolismo aí, irmãos, essa arca, ela de alguma forma significava a presença de Deus para o seu povo. Havia, quando a arca era conduzida entre o povo, havia uma convicção de que Deus estava com eles. Havia essa percepção de que Deus estava com eles, quando a arca andava junto com o povo. Algumas palavras que aparecem aqui no Salmo, que é importante que possamos entender. A palavra cantar aqui, chourak,
um erudito que conhece a língua hebraica e trabalha muito com a língua, com idiomas, ele entende que esta palavra cantar aqui é uma palavra fraca para expressar de fato o que significa cantar aqui. Não é simplesmente cantar, mas é um cantar poético. É como se ele expressasse através da música, mas de uma forma poética. Na sua tradução, Chouraki coloca aqui: poetizai ao Senhor, um poema novo, um poema cantado, um poema em que você vai falar do Deus vivo. A expressão bem dizer aqui é abençoar. Você pode entender também como ajoelhar, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai, trazer novas, trazer novidades, dar notícias, publicar, pregar a sua salvação. E a ideia de salvação aqui é libertação. Do ponto de vista do Salmo, é uma situação de perigo, mais do ponto de vista da segurança deles. Mas podemos entender aqui também como qualquer perigo que eventualmente pudesse, de alguma forma, colocar o povo de Deus em risco. E a expressão salvação aqui no hebraico, Yoshua, libertação, salvação de um perigo que eventualmente poderia cercar o povo. Outra palavra que aparece aqui é a palavra anunciar, e a ideia de anunciar é contar, é falar, é no dia a dia da conversa com quem quer que seja, falar entre as nações a glória de Deus, a glória de Deus. E a glória aqui é a expressão kabod, ou kavod, que é honra, abundância, esplendor, dignidade. Anunciar entre as nações a honra do Deus Todo-Poderoso, o esplendor, a dignidade, a magnitude, quem é de fato o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui adiante aparece uma outra expressão, porque grande é o Senhor, a expressão gadol, que é a ideia de magnitude, de extensão, de intensidade, mas não simplesmente uma magnitude qualquer, mas uma extensão como se nós não conseguimos entender até onde vai. Uma intensidade tão forte que não há como expressar isso aí. Esse grande, essa expressão grande, gadol, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível, mais do que todos os deuses. A expressão temível aqui é a reverência ao Deus vivo, é também ter medo no sentido que existe a percepção de que não é qualquer um, mas é aquele que tem o poder de destruir, aquele que tem o poder de qualquer coisa que está ao seu alcance, ele pode fazer. É a mesma expressão que o Davi usou lá em 1 Crônicas, que ele temeu quando ele viu o que aconteceu ao Uzá. Ele temeu, porque ele viu que quem é o Deus Todo-Poderoso. Mais adiante, uma outra expressão no versículo 6, glória e majestade estão diante dele. Essa palavra majestade, a ideia de ornamento, a ideia de alguma coisa esplendorosa, alguma coisa bela, alguma coisa que você olha e lhe chama muito a atenção. Glória e majestade estão diante dele. Tributai, dar, atribuir, reconhecer ao Senhor, ó família dos povos, a sua glória, a sua força. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, glorificar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reconhecer quem Ele é. A outra expressão aqui no versículo 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A expressão adorar é inclinar-se, prostrar-se, uma ação de total submissão. Porque você reconhece que você é inferior e você vê quem é superior a você, e você não vai simplesmente somente inclinar-se, você vai se prostrar reconhecendo e se submetendo porque você é menor.
adorar nesse sentido, porque você vai reconhecer a grandeza, a majestade, a dignidade do Deus Todo-Poderoso, e você é menor e você se submete a Ele. Você adora nesse sentido, você se inclina, você se prostra diante dEle, porque Ele é maior do que você. E não é simplesmente um pouco maior, Ele é bem maior. Aí aquela ideia de magnitude, de extensão, que eu não consigo medir, impossível de eu mensurar isso aí. E nesse sentido, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade. A santidade do Senhor é algo que nós não temos a mínima ideia do que seja, porque somos pecadores indignos da bondade e do cuidado dele. E por sermos pecadores, talvez não consigamos entender o que significa a beleza da santidade dele. Mas há um outro salmo que fala que a luz dele, quando os olhos dele se olham para os homens, de alguma forma tudo alumia e até os pecados ocultos aparecem. Diante da beleza da santidade dele, tudo de ruim, tudo de indigno nosso, fica muito claro, percebemos mesmo, porque estamos diante da beleza da santidade dele. Tremei diante dele todas as terras, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de destruir as almas. Tremei diante dele. E aqui, irmãos, o salmo todo, ele aponta para o que o Senhor fez, aponta para quem é o Senhor. O que o Senhor fez? Versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, a sua glória. Podemos ter algum vislumbre da glória de Deus quando no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Podemos ter um vislumbre da glória dele olhando os céus, a criação dele. No versículo 5 diz que todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. A expressão céu aqui não é simplesmente o firmamento que enxergamos, mas além disso, além do que nós não enxergamos, além do que nós podemos até ter uma pequena ideia do que seja, da infinitude do universo, do ponto onde estamos agora olhando para o céu, até onde podemos chegar, até onde vai chegar isso, não temos ideia disso. Ele fez os céus, a mais longínqua, a mais distante, a que conseguimos ainda de alguma maneira perceber a sua luz, lá uma estrela. Ele fez os céus. Todos os outros deuses não passam de ídolos, ele é o Criador, porque ele fez os céus. E quem é o Senhor? Versículo 4, ele é grande, aquela extensão que não temos como mensurar, não temos como calcular. Ele é digno, a dignidade que nós não temos. Ele é temível, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Senhor? Versículo 5, glória e majestade estão diante dele. Glória e majestade estão diante dele. Os irmãos lembram da visão de João em Apocalipse. João vê o trono e ele vê querubins que cercam o Senhor. João olha de longe e é muito difícil enxergar qualquer coisa, porque a glória de Deus está ali e não há como você enxergar direito. Versículo 9 fala da beleza, da formosura, da santidade dele. Quem é o Senhor? Fala da beleza, formosura e santidade. Versículo 10, reina o Senhor. E a expressão reinar aqui significa, como está escrito mais adiante, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. As coisas não estão de qualquer jeito, a história não está deixada de lado.
O Senhor Deus Todo-Poderoso é o Senhor da história. E a história, ela se conduz de acordo com os propósitos eternos dEle. Ainda que nós não possamos entender, ainda que eventualmente algo terrível possa acontecer conosco, mas a história está no controle dEle. Nada está solto, nada está de qualquer jeito. Ele tem o controle total da história. Ele reina, Ele reina. E isso, irmãos, é um consolo para nós. Porque aqueles que pertencem ao Senhor, sabendo que Ele reina, os propósitos eternos dEle, que em algum momento eles se completarão, eles trarão o bem para aqueles que pertencem ao Deus vivo. Agostinho, quando ele fala da bondade de Deus, quando ele fala do bem e do mal, ele chega a dizer que o mal, na realidade, ele não existe, porque é uma sensação pontual em relação à grande bondade do Deus vivo, que se completa na eternidade, no momento oportuno, no dia em que Ele vai a tudo restaurar do jeito dele. Uma figura de linguagem é como se nós, por exemplo, tivéssemos algum tipo de tumor e ele é extraído. O momento da extração dói, mas o final é um final que redunda em bem para todos nós. Ele, portanto, julga os povos com equidade. Ainda que possa parecer que os homens fazem o que bem entendem e nada acontece com eles, o Senhor está julgando os povos, julgando todos eles. No versículo 13, já tem uma expressão que dá a ideia de futuro. Ele diz aqui: folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, como se, de alguma forma, houvesse uma vida que, de forma inteligente, a natureza se regozijasse na presença do Senhor. Versículo 13, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai julgar o mundo com justiça, com justiça, com justiça. E vai julgar os povos de acordo com a sua fidelidade. E aqui, irmãos, poderíamos, nesse momento, ficarmos preocupados. Se Deus vai julgar o mundo consoante a sua justiça e a sua fidelidade, que será de nós? O que será de nós? Lembrando da arca, o que tinha dentro da arca? A arca tinha o maná, que era o pão que caía do céu. A arca tinha o bordão de Arão que floresceu. Todos os bordões de cada uma das tribos foi trazido, mas somente a dele floresceu, para que não houvesse murmuração, para que ficasse claro que a vontade de Deus estava ali expressa, para que a casa de Arão tivesse a função do sacerdócio. E também estava na arca as tábuas do testemunho, a palavra de Deus ali marcada, escrita com a vontade dele para o seu povo, para que diante daquela palavra ele pudesse ser julgado e diante daquela palavra ele pudesse fazer a justiça e ser recebido por Deus. E aqui, irmãos, nós sabemos que os homens, eles não são capazes, pela sua própria natureza, de obedecer às palavras do testemunho, às tábuas da lei. Não são capazes, e por causa disso, merece a condenação do Deus vivo, as tábuas da lei. Mas preste atenção, no Evangelho de João, disse que no princípio era o Verbo, era o Logos, era a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito se fez. Ele aponta, portanto, para Cristo. Então aquelas tábuas, de alguma maneira, apontam para Cristo. E o maná, o próprio Senhor diz aqui, no Evangelho de João,
No capítulo 6, 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então maná também apontava para Cristo. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. 6,50 de João, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então, há a possibilidade dos homens serem justificados por Deus, apesar das suas ações merecerem a condenação de Deus. Em Hebreus 9, a partir do versículo 1, fala dos ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos e mostra como eles eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, todos dentro da arca. E aqui, irmãos, a alegria do povo em entoar esse cântico novo, em sair de dentro de si uma nova poesia para o Deus vivo, em função de Deus estar ali com ele na arca. Não há mais necessidade da arca, não precisamos da arca, porque temos Cristo, o pão que desceu do céu. Temos Cristo, a palavra de Deus encarnada, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que uma vez por todas ofereceu a si mesmo como sacrifício eficaz e único. E quem está em Cristo, irmãos, quem está em Cristo é justificado pelo Deus vivo. Em Romanos 1, no versículo 18, nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mais adiante, no versículo 20, diz que esses homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Mas em Romanos 3, ainda nos diz que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas em Romanos 3 nos diz, a partir do versículo 21, que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O Deus Todo-Poderoso exerceu a sua justiça em Cristo. Então, irmãos, versículo 13, na presença do Senhor, Ele vem julgar a terra. Como aplicação, qual a aplicação que podemos ter aqui? Primeira aplicação, irmãos, para aqueles que estão em Cristo: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se, aqueles que estão em Cristo, alegrem-se, porque a bondade do Deus Todo-Poderoso alcançou aqueles que estão em Cristo, porque a misericórdia dele, o cuidado dele, a provisão dele, esses foram declarados justos diante de Deus. O que fazer, irmãos? Versículo 7 e versículo 8. Tributar ao Senhor.
glorificar o Senhor, dar glória devida ao seu nome, adorar o Senhor Todo-Poderoso na beleza da sua santidade. Dever de todo homem e daqueles que conhecem a Cristo mais ainda, porque foram perdoados em Cristo pelo próprio Deus vivo. O que o povo de Deus tem que fazer? Versículo 1, cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor um cântico novo. Poetizar. Falar quão bondoso, quão amável, quão salvador para aqueles que estão em Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai Santo, nós que merecíamos a tua ira, nós que merecíamos a tua justiça, por causa de Cristo, somos perdoados. Bendito seja o teu nome. A nossa indignidade foi transformada em dignidade por causa de Cristo. Temos, portanto, que cantar, bendizer, anunciar entre as nações e proclamar a sua glória. Irmãos, temos o dever de proclamar a todos os homens com quem nós cruzamos em nossas vidas. Quem quer que em algum momento nós estejamos de alguma maneira tendo algum tipo de contato, temos o dever de anunciar para ele a glória de Deus, anunciar para ele a bondade do Deus Todo-Poderoso em Cristo, anunciar Cristo para ele, anunciar as maravilhas do Deus vivo. É bem interessante que em Lucas 19 nos diz algo aqui, que o Senhor estava se aproximando de Jerusalém e as pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E alguns dos fariseus disseram: repreende os teus discípulos. Mas o Senhor disse: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui, irmãos, nós não vamos esperar as pedras clamarem, nós vamos clamar: o Senhor é bom, o Deus Todo-Poderoso é bom, Ele é justo e Ele é bom. Cantai ao Senhor, proclamai entre os povos as suas maravilhas, proclamai entre os povos as suas maravilhas. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, dia após dia. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor. Que em nossos corações possamos ter uma alegria por reconhecer a Tua bondade em Cristo em nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. As Tuas misericórdias, Pai, se renovaram esta manhã e foram a causa de não sermos consumidos, Pai. Louvado seja o Teu nome. Somos indignos, nada merecemos, Pai. Somos pecadores e merecemos o pior, mas cremos, Pai, na Tua bondade em Cristo Jesus, Pai. Cremos na Tua justiça em Cristo Jesus, o pão que desceu do céu, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Perdoa, Pai Santo, os nossos pecados, restaura as nossas vidas e enche o nosso coração com regozijo, a nossa boca com louvores, Pai. Enche a nossa boca com cânticos novos, Pai. Tem misericórdia, Senhor.
Enche o nosso coração, a nossa vida de gratidão, Pai, de louvor ao Teu nome. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.